Olá! No passado, os chamados arquivistas eram os responsáveis por buscar quaisquer documentos que eram solicitados pelos funcionários da empresa, nos arquivos da empresa. Porém, no atual cenário, com um fluxo intenso de informações, isto não é mais possível, ou praticamente não é. Para falar sobre o assunto, os sistemas de informação nas empresas, eu estou com o professor Rogério Cardoso, que é mestre, professor na FH Uniararas e coordenador do curso de Sistemas de Informação. E também com o professor Adalberto Zorzo, que é professor da FHO e já trabalhou em diversas multinacionais. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. E eu gostaria, em primeiro lugar, professor Rogério, o que é e como funciona os sistemas de informação? Olá, Érica, um prazer estar aqui. Bem, sistemas de informação, de uma maneira muito rápida, é o processo de captação, de coleta, de manipulação, de transformação de dados em informações. Essas informações, posteriormente, são usadas para os diversos fins, tanto para as organizações quanto para nós, pessoas físicas. Esses arquivos que nós falamos anteriormente foram transformados em sistemas ou foram implantados, colocados dentro de sistemas nas empresas? Correto. Inicialmente, você colocou muito bem, era um processo muito básico de simplesmente guardar dados e, posteriormente, pegar esses mesmos dados, sem muitos processos, e emitir um relatório, por exemplo. Isso foi avançando com o tempo, foi transformando, foi mudando e hoje as organizações, por exemplo, é impossível viver sem um cadastro de cliente, sem um controle de estoque, um controle financeiro, qualquer que seja o tamanho e o porte, desde uma pequena locadora até uma grande multinacional. Então, na verdade, quando nós falamos em sistemas de informação, envolvem todos os departamentos da empresa, sejam eles recursos humanos, financeiro, produção, todos precisam de sistemas específicos? Sim. O que está em alta hoje, há um certo tempo, né, são os chamados sistemas integrados, como você bem colocou. Todos os departamentos necessitam de sistemas, necessitam de controles, desde do nível operacional, de um simples lançamento do pedido, e esse pedido chegando à produção, chegando nos diversos departamentos que compõem a empresa, quanto os outros níveis hierárquicos, como o gestor, que vai tomar uma decisão e precisa de uma informação. Toda decisão, para eu tomar uma decisão, eu preciso de uma informação. Eu vou comprar ou não um determinado livro, uma roupa ou um carro. Quanto custa, como eu vou pagar, são respostas que eu tenho que ter para tomar a correta decisão. E aí nós precisamos de informações que estejam na própria empresa, para saber, por exemplo, um centro de custos. Correto. Né? Interessante pensar nisso em relação aos negócios, mas aí eu gostaria até de já passar para o professor Zorzo. Sistemas são bons, nós sabemos que de fato eles existem, mas como funciona na prática, professor? De fato, os sistemas funcionam, as pessoas gostam de utilizar, as empresas utilizam, como que funciona isso? A prática nos mostra que muitas vezes o problema, nós criticamos a área de informática, mas muitas vezes está nas pessoas também a questão dos problemas na companhia. Muitas vezes as pessoas não alimentam os sistemas, muitas vezes as pessoas até obtêm as respostas dentro do próprio sistema integrado e muitas vezes não sabem interpretá-las. Logicamente, algumas questões de parametrização do sistema, organização, integração, também são áreas chaves dentro da companhia. Então não importa simplesmente ter um sistema, mas as pessoas que trabalham na empresa, elas precisam conseguir compreender o que o relatório, o que essa resposta dá a essas pessoas para tomar as decisões. O sistema é esse. Exatamente. Além do input das informações no sistema, também as informações que são geradas pelo próprio sistema integrado, conforme o professor Rogério colocou, também a questão da interpretação dessa informação. O que ela é importante para a sua companhia e quais são as decisões que você pode tomar em cima delas. Se você tivesse que colocar um departamento hoje, em qualquer tipo de empresa, pequena, média ou grande, qual um sistema que não tem como ficar sem? Olha, hoje o principal nas cadeias automotivas, nas cadeias de um modo geral, é o sistema MRP, aquele que gera a sua necessidade de material. Logicamente, esse é o primeiro sistema. Logo após tem as integrações via EDI, sistemas eletrônicos e outros sistemas que contribuem com as informações. Logicamente, Érica, hoje, conforme as empresas estão avançando aí ao longo dos anos, algumas empresas estão começando com sistemas mais básicos,
Todavia, conforme a empresa vai ganhando corpo, vai ganhando a sua necessidade, aumentando sua capacidade produtiva, ela vai precisar de um sistema mais robusto. Mas é comum, assim, na prática, a pequena e a média empresa utilizarem todos os tipos, ou pelo menos os principais tipos de sistemas? Com certeza, há uma necessidade muito grande, independente do tamanho dela. Logicamente, conforme o tamanho da companhia, vai também crescendo a robustez do sistema. Por exemplo, você não pode pegar um sistema muito robusto para uma empresa muito pequena. Logicamente, a empresa tem pouco fluxo de caixa, não vai conseguir pagar o sistema. Para essa pequena empresa, existe um sistema específico que também funciona muito bem com as outras companhias. Certo. Professor Rogério, por que muitas pessoas atrelam sistemas de informação a puramente informática? Olha, Érica, esse é um erro conceitual, né? Na verdade, a concepção de sistema de informação nada mais é do que um controle sobre o registro de fatos da empresa e, alguma forma, eu tenho acesso a extrair informações a partir desse registro. Eu posso ter um excelente controle, um excelente sistema manual, né? Infelizmente, com o volume de registros, o volume de fatos que ocorre nas organizações hoje, controlar isso manualmente acaba ficando inviável, né? E os benefícios incontáveis que a tecnologia proporciona, o barateamento dos computadores. O computador hoje já virou um bem de consumo, uma commodity, uma coisa muito barata, né? É muito comum, dentro de uma residência, nós termos 2, 3, 4 N computadores dentro de casa. Então, para a empresa, ficou uma coisa assim, muito tranquila a aquisição. Por conta disso, é obrigatório a presença desses sistemas e hoje elas não ficam sem. Então, na verdade, a informática ela também faz parte, mas a gente não pode colocar que seria a tradução. Os sistemas são muito mais complexos e muito maiores que isso. E, novamente, por favor, quais são esses sistemas de informação? Érica, os grandes autores da área definem sistema de informação como um conjunto de algumas partes. A primeira parte, que é a própria conceituação de sistema. Sistema é um conjunto de itens independentes que, interligados, têm um objetivo específico. Então, o sistema de informação é definido como um conjunto de partes, como eu citei. A primeira delas é a parte tecnológica, constituída de software, hardware, software que são os programas, hardware os computadores, rede de comunicação e banco de dados. Além da parte tecnológica, que é a tecnologia da informação, a TI, tem ainda a presença das empresas e das pessoas. As pessoas que o professor Zorzo citou há pouco. E quando nós dizemos pessoas dentro de sistemas, engloba todas as pessoas, os técnicos e os usuários de qualquer nível, de qualquer natureza. Maravilha. Obrigada pela presença, professor Zorzo. Obrigado, professor Rogério. Quero deixar o Teoria e Prática aberto a vocês para que retornem e nós possamos também discutir mais a respeito desse assunto. Okay.